Olá, tudo bom? Na videoaula de hoje nós vamos falar da moagem do milho. Então vamos lá. Bom, os objetivos então dessa videoaula é compreender o processo e produtos da moagem via seca do milho e também compreender o processo e produtos da moagem via úmida do milho. A moagem, né, o processo de moagem é um processo muito antigo. E um dos objetivos, né, desse processo era o quê? Tornar os cereais mais agradáveis, né? Mais agradáveis em relação não só a questão da textura, né, do mastigar, e facilitar, né, essa mastigação, mas também tornar o produto mais saboroso. Em geral, nesse processo de moagem, há uma eliminação de algumas partes do grão, né, das suas partes anatômicas, como por exemplo o pericarpo e o germe. E outro aspecto é que, além de melhorar em termos de paladar, também melhora em tempo de conservação, mas vai perder em valor nutritivo. Bom, explicando isso aqui um pouco melhor. A questão de perder em valor nutritivo é porque vai estar eliminando, né, vai estar retirando essas duas partes anatômicas aqui, que normalmente são ricos em quê? Em proteínas, em vitaminas, em minerais, né? Você também tem alguns lipídios ali. Então, ao retirar, ao remover essas partes, há essa perda de valor nutritivo. Por outro lado, né, sabe-se que principalmente a parte anatômica do germe é rica em quê? É rica em óleo. E esse óleo, ele pode estar sofrendo o quê? O processo de rancidez, né? Um processo de oxidação lipídica e que vai estar o quê? Vai estar reduzindo a vida de prateleira desse produto. Por isso que, ao fazer a remoção dessa parte, você tem um aumento do tempo de conservação do produto. Ok? Vendo aqui agora as partes anatômicas do milho, né, para entender o que vai ser esse processo de moagem, só para recordar, né, que nós já falamos anteriormente, o germe é essa parte aqui embrionária do grão, né? O pericarpo seria a camada externa, que a gente chamaria também, né, de farelo, e o endosperma, que é a parte que interessa, é a parte principal desse processo de moagem. Né? Esse endosperma aqui, que ele é rico principalmente em quê? Principalmente em amido, carboidrato, e também você tem uma pequena quantidade ali de proteína, em menor proporção. Só para recordar aqui também, né, nós temos dois tipos aqui de endosperma, um endosperma mais vítreo, mais duro, um endosperma farináceo, que é um endosperma, né, o vítreo aqui nessa parte aqui externa, e esse farináceo na parte mais central. Isso aqui está relacionado com a questão da densidade da ligação entre amido e proteína. Né? Quanto mais denso, quanto mais ligado, mais vítreo, mais duro vai estar esse endosperma. Bom, vamos ver então, né, nós vamos falar de dois processos de moagem, moagem via seca e a moagem via úmida, começando com a moagem via seca. Vamos ver aqui o fluxograma de obtenção, então, dos produtos da moagem do milho por via seca. Inicialmente, o milho, né, após, é claro, passar pela etapa, né, toda a etapa de recepção, né, seleção dessa matéria-prima, toda a etapa de limpeza do grão, né, que está, provavelmente, armazenado num silo de armazenamento, inicialmente ele vai passar por um processo de condicionamento, né? Chama-se condicionamento ou temperagem, né? Você pode estar vendo aí também na literatura, que consiste em quê? Consiste em umedecer esse grão, né? Então você vai tornar esse grão através da aplicação de vapor úmido. Com qual finalidade? A finalidade desse condicionamento é você adicionar mais água na parte anatômica do grão que vai estar sendo absorvida, que vai ser o pericarpo e o germe, fazendo com que no processo, né, na sua sequência, fique mais fácil você separar essas diferentes partes anatômicas. Então, esse condicionamento nada mais é o que? Nada mais é do que um processo para que você facilite, né, facilitar então essa separação das partes anatômicas do grão. Então, com esse condicionamento, né, que vai levar, e você vai levar a umidade do grão aí para algo em torno de 20, 24% de umidade, vai fazer o quê? Vai fazer com que o pericarpo e o germe,
do grão, né, do grão de milho, apresente uma umidade maior do que do endosperma. Ao ter essa diferença, né, maior de umidade, vai fazer que no processo de degerminação, né, no processo lá que vai estar ocorrendo também, de estar girando, né, o equipamento está gerando esse atrito, faça com que essas partes se soltem com mais facilidade. Daí, então, que nessa degerminação, né, que é o processo de moagem via seca mais tradicional do milho, que é o condicionamento e degerminação, você já vai estar podendo o quê? Classificar essas diferentes partes anatômicas, obtendo então o germe, o pericarpo e a parte rica em endosperma, que a gente chama aqui de canjica ou canjicão. Tudo bem? No caso, eu não queira estar separando, obtendo somente o endosperma, né? No caso a canjica ou canjicão, eu vou continuar com o meu processo de moagem. Processo de moagem esse, então, que vai o quê? Que vai continuar, no caso, triturando, reduzindo o tamanho de partícula dessa canjica aqui, ou canjicão que seja, e no processo de peneiramento, né, por diferentes peneiras, diferentes meshes, né, que a gente chama que são aberturas, né, nessa peneira, diferentes tamanhos de aberturas, você vai obter diferentes tamanhos de partículas, né, desse grão de milho que foi triturado, obtendo então esses diferentes produtos, né, canjiquinha, grits, fubá e fubá mimoso. Continuando aqui, né, no caso, obtivemos aqui o produto principal, né, que é o produto rico em amido. Mas e o pericarpo? O pericarpo também ele pode estar o quê? Ele pode estar passando por um processo de secagem e em seguida um processo de moagem. Eu vou estar obtendo aqui um farelo, uma farinha rica em quê? Rica em fibras. Em relação ao germe, o germe ele pode também estar passando pelo processo de extração, né, do óleo, né, uma operação unitária aqui também, para estar obtendo o quê? Para estar obtendo esse óleo vegetal, o óleo de milho. E a parte, então, do germe desengordurada, né, que no caso não está sendo representada aqui, ela também pode ser utilizada aí para ração animal, ok? Então, essas daqui que seriam as operações unitárias para estar o quê? Para estar obtendo as diferentes frações do milho por moagem via seca. Aqui nós temos a representação, né, uma imagem dos diferentes formas, né, diferentes partículas que é obtido por esse processo de moagem via seca. Então nós temos aqui o grão de milho inteiro, né? Aqui, após passar pelo processo de germinação, nós vamos então obter aqui o germe e o farelo. E aqui embaixo, nós temos alguns exemplos das diferentes formas que pode estar encontrando, então, que esse endosperma que foi triturado. Ele pode estar, então, na sua maior forma aqui, que seria a canjica, que seria simplesmente o que? O milho retirando o germe e o farelo, ou diferentes granulometrias de acordo, de acordo com, né, o processo de moagem e as peneiras que vão estar separando esses diferentes tamanhos de partícula, né? Desde uma partícula aqui de um grits, que é um tamanho de partícula maior, até um fubá, que já é um tamanho de partícula bem menor. Algumas aplicações, né, dessas frações moídas aqui pela moagem via seca, nós temos aqui, né? Aqui no caso tá representando, né? Descendo aqui embaixo, você vai ter desde o maior tamanho de partícula ao menor tamanho de partícula. Então aqui na canjica de milho, né? Que seria o maior tamanho de partícula aqui obtido, né? Normalmente é utilizado o quê? Para a produção de cereal matinal e para canjica, né? Aquela canjica que a gente faz de sobremesa que normalmente até utiliza o milho branco. O grits mais grosseiro, produção também de cereal matinal e snacks, né? Normalmente são produtos extrusados. Grits regular, indústria cervejeira, né? Pode estar utilizando então esse milho, que seria aquele cereal não malteado, né? Que é utilizado na produção de cerveja, também de cereal matinal e snack. Grits finos, também, né, cereal matinal, snack, carboidratos fermentescíveis para bebidas destiladas. Então, para bebida destilada, produção de álcool, né? Você pode estar utilizando também essa fração. O fubá,
para produtos de panificação, massas e pratos regionais, e o fubá mimoso, né, que seria uma granulometria menor do que o fubá, também para a produção de pães e mistura de farinhas, que é basicamente amido, né? Esse tamanho de partícula de fubá mimoso, ele é melhor o quê? Para produtos de panificação e confeitaria. Por quê? Porque é um produto mais homogêneo, uma granulometria mais próxima, né, dos ingredientes que vão ser utilizados para esse tipo de produto. Bom, vamos ver então agora a moagem via úmida. É o fluxograma do processo da moagem via úmida, que agora que na moagem via úmida, diferente da moagem via seca, eu vou querer separar agora alguns constituintes químicos do grão de milho. Enquanto na moagem via seca, o objetivo era separar partes anatômicas, né? Endosperma, farelo e germe. Na moagem via úmida, o foco aqui principal é o quê? É extrair o quê? Extrair o amido, ok? Com maior porcentagem possível de pureza. Bom, então vamos lá. A primeira etapa, né, a primeira operação unitária aqui mais crítica desse processamento é a maceração. Essa maceração, ela normalmente é obtida como? Colocando o milho, né, o milho já limpo, é claro que já passou por todas as etapas anteriores de limpeza, numa solução que contém, por exemplo, bisulfito de sódio. Qual é o objetivo dessa maceração? Essa maceração ela tem como objetivo diminuir, né, essa interação, essa ligação das moléculas de amido com as moléculas de proteína. Então, esse é o objetivo dessa etapa de maceração. E essa solução de bisulfito vai ajudar em que também vai diminuir, na verdade, eliminar o risco de germinação desse milho quando você umedecer ele. Então, a ação do bisulfito vai ser, então, impedir a germinação e vai enfraquecer essas ligações aí entre as proteínas e o amido. Após essa etapa, então, de maceração, essa água vai ser drenada, você vai estar fazendo uma nova adição de água e vai estar promovendo o que é degerminação do milho, né, do grão de milho. Essa degerminação aqui, então, ele vai estar passando por um moinho, né, de disco, por exemplo, e por diferença aí de densidade, né, onde o germe vai tender a ter uma densidade menor, vai flutuar, o grão vai tender a decantar, você então separa esse germe, né? Então aqui a gente tem que obter a separação dele. Esse germe, né, novamente, como no processo anterior, você vai estar fazendo a extração do óleo e obtendo esse óleo vegetal. A seguir, o que a gente tem aqui depois que separou então? Então você vai ter agora uma fração que contém o quê? O pericarpo e o endosperma, né, e água. Esse pericarpo, ele é o quê? Ele tem um maior tamanho de partícula. Então, você pode estar separando o pericarpo, essas fibras, no caso, por um processo de peneiras, né? Peneiras que vai estar o quê? Esse pericarpo vai estar sendo retido nas peneiras de abertura maior e vai estar passando, então, o restante, que vai ser o quê? Vai ser o amido, a proteína e a água. E como a gente vai, então, separar esse amido, proteína e água? Por um processo de centrifugação e separação. Normalmente se utiliza hidrociclones, onde normalmente a proteína e a água você vai conseguir retirar, normalmente eles vão sair juntos, e depois você separa esses dois constituintes, né, por processos, operações unitárias aí de separação, e você obtém, né, do outro lado o quê? O amido úmido, que no caso aqui é o produto principal. Esse amido úmido, em seguida, passa por um processo de secagem, né? A secagem vai estar ocorrendo aí na faixa dos 40 até menos de 50 graus. E aí você obtém, então, o amido seco, que é o seu produto. O uso, né, de algum desses produtos aqui, o amido, né, que no caso é o produto principal da moagem via úmida, na indústria de alimentos, normalmente ele é utilizado para a produção da glicose de milho, né? Essa glicose de milho que é utilizada em vários ingredientes, né? Tanto em bebidas como em alimentos sólidos, né? Com doces em geral. Para a produção de amido modificado, destrinas ou maltodestrina, como adjunto cervejeiro, né? Que seria lá um cereal não malteado na fabricação de cerveja.
É uma grande utilização do amido também é como espessante, emulsificante, né? Em molhos, em sopas, em iogurte, doce, né? Doce de leite, você adiciona aí amido em N produtos para estar oferecendo essas condições aqui. E produtos também de confeitaria, quando você quer dar uma diluída no glúten lá, você quer reduzir, perdão, o teor de glúten, você adiciona um amido, por exemplo. Em indústrias não alimentícias, nós temos, então, adesivos, né, colas em geral, revestimento de papel e tecido, o papel que você usa também tem amido, né, só celulose, materiais de embalagem, etanol, combustível. O germe é utilizado na produção do óleo vegetal, pericarpo farelo na ração, né, alimentação animal, e as proteínas é interessante, mas a alimentação de aves devido ao pigmento, né, amarelo que tem nessa proteína do milho e para a obtenção aí dos ovos, né, que vão ser produzidos e essa proteína acaba auxiliando, ajudando nesse processo, para a coloração dos ovos. Bom, então era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Forte abraço, até mais.